lógico, mas no Novo Testamento, convidando você a abrir ali em Marcos capítulo 4. Abra a tua Bíblia, Marcos capítulo 4, e nós vamos ler dos versículos 35 ao 41. Um outro cenário também agitado, um outro cenário que também precisava da intervenção do nosso mestre. Marcos 4, do 35 ao 41, e fala assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no outro barco, e os barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-te, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Jesus, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, ó Pai, porque toda vez que nós abrimos a Tua Palavra, nós encontramos vida, direção. Pai, nós oramos para que o nosso coração nessa noite seja despertado, que o nosso coração seja pastoreado e que as verdades desse precioso livro não sejam apenas uma história, não seja apenas algo inspirador, mas seja uma palavra verdadeira que entra no nosso coração e promove mudança, que promove diferença em nós e através de nós. Nós oramos, ó Pai, para que o nosso coração seja terra fértil, Pai, onde a Tua Palavra será semeada, Senhor, e nós cremos, ó Pai, sobre o Teu agir, sobre o Teu falar, sobre as nossas vidas, ó Pai. Oramos e consagramos tudo em nome de Jesus. Amém? Interessante que, se você olhar ali o capítulo 4 de Marcos, Jesus fala sobre a parábola da semente, depois ele fala sobre a parábola do grão de mostarda. Então ele fala sobre algo muito importante sobre a nossa vida de fé. Ele começa a ministrar sobre isso. E logo em seguida, Marcos capítulo 5 fala que Jesus cura um endemoniado gadareno. Então nós temos isso acontecendo no meio do processo. E o tema da palavra de hoje é: o chamado enfrenta a tempestade. Eu tenho uma plena convicção, quando você ouve a voz do Senhor e você escolhe obedecer, você vai ter a força necessária para prosseguir, você vai ter a força necessária para enfrentar as tempestades que podem vir contra a tua vida, e elas estão justamente entre um lugar onde você estava para o lugar onde Deus quer te chamar. E a palavra, o versículo chave dessa palavra é justamente o versículo 35, que Jesus fala: vamos passar para o outro lado. Jesus usa um plural, ele fala vamos, quer dizer, eu estarei com vocês, o barco é meu, eu estou no barco e nós iremos, porque Jesus já sabia aquilo que ele iria encontrar em Gadara, então ele já sabia tudo aquilo que iria acontecer. Então, eu já no início dessa palavra, eu quero te relembrar, Jesus sabe exatamente para onde você e eu e a igreja dele está indo, amém? Ele sabe que as tempestades virão e ele sabe exatamente quando virão, mas ele tem uma plena certeza, e é isso que ele quer ministrar nos nossos corações, que quando nós escolhemos obedecer, a passagem nem sempre será fácil, mas Ele estará conosco e nós chegaremos do outro lado. A primeira verdade é: as tempestades fazem parte do caminho de quem obedece. Versículo 37 fala assim: ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E é interessante que é pouco depois de Jesus falar vamos, pouco depois de Jesus ensinar sobre a fé, pouco depois de Jesus ensinar princípios que regem a nossa vida espiritual até hoje. Sabe, queridos, e você nota que, e aí quebra um dos conceitos que muitas vezes você e eu, que já caminhamos há muito tempo com Jesus, e nós entramos muitas vezes numa religiosidade e achamos que toda vez que nós passamos por tempestades, por todas as vezes que nós passamos pelos desertos, é sinal que algo terrível nós fizemos, é sinal que é uma punição de Deus. E ali fala,
Quem deu a ordem para atravessar foi Jesus. Jesus estava no barco. Então nós também conseguimos entender que nem sempre as tempestades virão por meio da desobediência, mas sim, todas elas são permissão do Senhor para nos ensinar, para nós entendermos. Eles estavam no centro da vontade de Deus, eles estavam juntamente com o Messias, e mesmo assim eles passaram. Sabe, queridos, uma coisa que eu tenho aprendido, que nem toda tempestade é disciplina, mas que toda a tempestade é um ensino do Mestre para a tua e para a minha vida. É algo que eu tenho aprendido, que a dor, ela é horrível, mas ela é necessária para conduzir os nossos corações até o lugar onde Deus nos chamou para estar. São nos processos de dor, são nos processos de luto, são nos processos de perda, são nos processos de deserto, são nos processos onde aparentemente nós não iremos suportar. É que Jesus mostra quem Ele é e derrama um favor, uma graça imerecida sobre a tua e minha vida. E eu gostaria muito de falar para você que todos os ensinos serão agradáveis, que todos os ensinos serão maravilhosos, que todos os ensinos acontecerão de maneira lúdica, como nós ensinamos as nossas crianças ali no Kids, no Teens. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus ensinou aqueles homens e mulheres de Deus muito mais por meio da dor do que por meio de alegrias. E da mesma forma, não despreze a dor na tua vida, não despreze os processos que são permissão do Senhor para a tua vida, para uma estação que você já passou, está passando ou irá passar. Amém, queridos? Eu quero te convidar ao longo dos processos, você, claro, sondar o teu coração, ver se realmente tem alguma coisa que você fez e é um recado de Deus, é um puxão de orelha de Deus, mas eu também quero convidar você para você permanecer íntegro, para você não negociar a tua fé, não negociar os princípios. Quando nós olhamos para homens e mulheres de Deus que foram martirizados ao longo desses 2000 anos do Evangelho, nós vemos homens e mulheres que não falaram, vamos fazer o que é mais fácil, vamos dar um jeitinho, não, vamos fazer aquilo que o mundo nos diz. Não, eles foram ousados, eles tiveram uma resiliência no Senhor, e nós vimos que muitos desses homens, não apenas os apóstolos, mas ao longo desses anos do cristianismo, quantos homens e mulheres morreram e morrem até hoje. Até hoje existem pessoas, se você segue perfis como Missões Portas Abertas ou outras agências missionárias, você vai ver que hoje mesmo homens e mulheres estão sendo executados por amor a Cristo. E nós precisamos entender, sabe, queridos, que no meio das tempestades nós perdemos o foco, muitas vezes nós perdemos a direção. Então por isso que tem um timão, uma bússola ali. No final do ano passado, na nossa mega conference, uma célula nos presenteou justamente com uma bússola. E eu lembro exatamente aquilo que aquele casal me falou. Ele falou assim: olha, pastores, nós sentimos de entregar uma bússola para vocês, porque a bússola não vai impedir que vocês passem pelos problemas, mas ela vai dar a direção que vocês precisam para poder andar. Nessa noite eu não vou falar que a gente vai fazer uma oração e magicamente todas as tempestades da tua vida vão passar, mas eu quero declarar para a tua vida que sempre haverá a graça, o favor do Senhor sobre a tua vida, sempre haverá a direção do Senhor sobre a tua vida. É por isso que nós temos o maior mapa, a maior bússola das nossas vidas, que é a Palavra de Deus. Abra a Palavra de Deus e permita ser ministrado. É esse lugar, sabe, que nós entendemos que, em primeiro lugar, as tempestades, elas muitas vezes são inesperadas. É um laudo médico, algum problema nos nossos lares, alguma crise financeira sobre o teu trabalho. Muitas vezes elas vêm de forma totalmente inesperada. Se você olha ali a região do Mar da Galileia, na verdade não é um mar, é um lago de mais ou menos 21 por 14 quilômetros, e ele tem os lados dele que são montanhas. Então quando o vento gelado do Monte Hebron, ele sopra, ele derrete, né? Ele sai, aquele vento gelado, aquilo faz com que venham essas tempestades de vento sobre aquele lugar. Muitas vezes nós não conseguimos prever, mas eu quero te convidar a saber que um crente maduro não é aquele que não é surpreendido pelas más notícias, mas um crente maduro é quem aprende a não se desesperar quando as tempestades vêm.
E elas vêm para os bons e os maus. Ela vem para o culto, para o inculto, para o rico e para o pobre. Todos nós passamos, estamos passando ou vamos passar. E por isso que nós vemos que as tempestades são perigosas. Em Mateus diz que o barco era varrido pelas ondas. Em Marcos falava que ele era cheio de água. Em Lucas, que aparece nos 3 evangelhos, eles corriam perigo de afundar. Em todas elas, você vê um desespero dos discípulos. Eles tinham uma plena convicção: é o fim, nós iremos morrer. Quantas vezes nós estamos cumprindo a vontade do Pai, nós estamos sendo diligentes com a vontade do Pai e temos esse sentimento: é o fim, não tem mais o que fazer, acabou sobre minha vida, acabou sobre meus sonhos, acabou sobre o meu futuro. E é nesse lugar, meu querido e minha querida, que Deus nos chama a olhar para a palavra de Deus. Em Salmos 46, 1 e 2, fala assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, Ele sempre pronto para nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, nós não temeremos quando vierem os terremotos e montes desabarem no mar. Salmo 46, 1 e 2. Então eu quero declarar sobre a tua vida: você vai levantar as tuas mãos. Pode fazer isso nesse momento e falar assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto para nos socorrer em tempos de aflição. Amém, queridos? Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus, celebrando essa palavra, celebrando essa verdade. E nessa noite, começa a declarar para as tuas tempestades, ou seja, a voz de Deus sobre alguém que está passando por uma tempestade, e falar: essa tempestade não é o teu fim, mas Deus quer te levar para um outro nível, quer te levar para um outro lugar. Deus quer te levar para cumprir o teu propósito, porque as tempestades da vida nem sempre serão administradas por nós ou pelas nossas forças. Boa parte dos discípulos, eles eram pescadores. Eles sabiam o que fazer no mar, eles sabiam como conduzir um barco, eles tinham a plena convicção técnica do que fazer, mas chegou um momento que eles não conseguiam mais fazer nada, e eles tiveram que fazer o quê? Mestre. Talvez você está há tanto tempo lutando com as tuas próprias forças, talvez você está há tanto tempo lidando com algo que você ainda não consegue vencer. Eu creio que nessa noite muitos de nós vamos falar: mestre, eu preciso da tua intervenção. Mestre, eu já fiz de tudo, mas eu sei que o Senhor se importa comigo, eu sei que o Senhor se importa com a minha dor. Então, nesse lugar eu quero te convidar a você pedir ajuda. Nós somos uma casa, uma igreja onde acredita muito sobre o pastoreamento, e por isso que nós temos células. A célula é um lugar para você abrir o teu coração, para você ser pastoreado, porque felizmente a igreja tem crescido e eu, como pastor, não conseguiria me reunir com todos vocês de forma individual ao longo da semana. Por isso que líderes são levantados para pastorear o teu coração, para ajudar você a passar por tempos difíceis. Então não seja orgulhoso e peça ajuda primeiramente para a palavra de Deus, e logo em seguida, peça ajuda para homens e mulheres de Deus, que Deus permite as tempestades para que nós paremos de confiar apenas na nossa força. Deus permite as tempestades para que a gente possa entender que tem alguém que está no controle, amém? E é esse lugar que nós pedimos intervenção do Senhor, esse lugar onde os recursos humanos acabam e a graça do Senhor superabunda sobre nós, amém? É esse lugar onde a nossa ansiedade, onde o nosso medo é calado e a voz do Senhor governa com poder e graça sobre a tua e a minha vida. É você olhar e saber que tem a direção, tem alguém que está no controle desse barco, que é Jesus. Então você começa a declarar: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego o meu futuro ao Senhor, porque eu sei que o Senhor está no controle. E é esse lugar que eu e você entendemos que muitas vezes as crises vêm quando nós menos esperamos, e muitas vezes nós achamos que nós iremos morrer. Eles falaram: mestre, não te importa que morramos. Quantos homens e mulheres que conhecem o Senhor morrem em meio às tempestades, ou desistem da caminhada em meio às tempestades? Sabe, queridos,
muitas vezes nós ficamos com medo, nós ficamos paralisados, nós ficamos surpresos, sem saber o que falar ou o que fazer. Mas eu lembro que se você olhar para o Antigo Testamento, nós temos a travessia de 40 anos do povo de Deus. Eles eram escravos, estavam indo para um propósito de uma terra que emana leite e mel, e para isso eles tiveram uma tempestade de deserto de 40 anos. E ali o coração deles foi provado, ali o coração deles foi aprovado pelo Senhor, havia a graça do Senhor, havia a direção do Senhor, mas os corações estavam longe, os corações eram desobedientes. Então nós vemos que milhares de pessoas morreram justamente no deserto, sendo que o propósito do Senhor era que todos chegassem na terra prometida. Meu querido, minha querida, em nome de Jesus, não declare mais que você vai morrer em meio aos processos, mas que você sairá vitorioso, que você será um Josué, um Caleb, que vocês vão passar pelos desertos, que você vai passar pela dor, mas você vai chegar em Canaã e você vai declarar: é o meu Deus quem governa, é meu Deus que me faz triunfar, é o meu Deus que cuida de mim, é meu Deus que me sustentou ao longo de toda a caminhada. Amém, queridos? Esse é o lugar que eu e você precisamos buscar, é entender que a tempestade é apenas um processo que nós todos iremos atravessar. Semana passada eu falei das vasilhas de azeite que nós precisamos pegar, agradecer ao Senhor, colocar de lado e pegar alguma coisa nova. E muitas vezes a tempestade é justamente para fazer com que você não olhe mais para o teu passado, para que você fale assim: não tem mais como voltar para esse passado, seja um passado de dor, seja um passado de glória, não importa aquilo que passou, o Senhor quer fazer algo novo e de novo, e nossos corações precisam estar libertos para ouvir a voz do Senhor e para obedecer. A palavra de Deus nos fala lá em Provérbios 3, de 6 a 11, e fala assim: busquem a vontade dEle em tudo aquilo que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que se deve seguir. Versículo 7 fala assim: não se impressione com a sua própria sabedoria, tema o Senhor e afaste-se do mal, então você terá saúde para o corpo e força para os seus ossos. Honre ao Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo aquilo que você produzir, e então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem desanime quando Ele te corrigir. Homem, mulher de Deus, não se afaste do Senhor. Quando Deus nos corrige é porque Ele quer nos aproximar. Um pai, uma mãe que ama um filho, Ele não corrige o filho de longe, mas Ele traz para perto. E muitos de nós estamos passando por tempestades, porque é próprio Deus quer nos colocar no colo, nos dar a direção e nos corrigir em amor, mas mostrando que teu lugar não é o teu erro. Amém? Que essa tempestade não é a tua identidade, mas que você vai olhando para o Senhor e você vai glorificando ao Senhor e você vai aprender a confiar mais no Senhor e menos em você. Segunda verdade, Jesus está no barco, mesmo quando parece que tudo está contrário. Versículo 38 fala assim: Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro, e os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos ou que morramos. Sabe, queridos, acho que uma das maiores lutas que nós precisamos ter quando nós passamos por tempestades é o senso de abandono, é achar que Deus não está no controle. É um drama. O drama deles não era mais tanto com a tempestade, mas eles estavam preocupados, eles estavam começando a falar: não, como que Jesus pode estar dormindo no meio de todo esse processo? Como é que Jesus pode estar dormindo, sendo que nós iremos morrer? Mas, meu querido, minha querida, nós vemos que principalmente quando nós temos filhos pequenos, a semana foi uma semana bastante intensa, nossa, de hospital, de UTI, de todas aquelas questões, e relembrou um filme de quando o Du nasceu, que a gente ficou quase 30 dias no hospital, entre a vida e a morte do Eduardo. E eu lembro, e eu sei que nesses dias, eu peguei um livro que fazia tempo que eu queria ler, e eu levei para a UTI, que a gente não tem muito conforto, a gente tem que ficar sentado ao lado ajudando os enfermeiros. E eu comecei a estudar algumas verdades, alguns princípios. Deus começou a falar comigo. E naqueles momentos Deus falou para mim: olha, eu estou cuidando do Eduardo, teu papel é apenas estar aqui, teu papel aqui é apenas auxiliar, mas confia, porque eu estou no controle.
Sabe, meus queridos, quando a gente entende que o amor de Deus é tão grande, quando nós conseguimos aquietar os nossos corações em meio a tempestades, e quando as tempestades vêm sobre a vida dos nossos filhos, parece que a tempestade ainda é maior. Mas eu sei de uma coisa, quando a gente trouxe quinta-feira o Eduardo para casa, né? E eu acho que também passou um filme na cabeça dele todos os dias, e quando eu coloquei ele no sofá, ele está todo imobilizado, né? Com faixa, com umas almofadas adutoras. Eu sei que quando eu coloquei o Du no sofá, ele pegou assim e fez assim, e ele dormiu. Era para dar morfina, era para ter dado não sei o que, era para ter trocado o curativo, e ele simplesmente respirou fundo, colocou o dedinho na boca e dormiu, porque ele sabia que a tempestade tinha acabado. Ele sabia que a casa dele é um lugar de vida e proteção. Meu querido, minha querida, eu não sei a enfermidade, o problema, a situação financeira, o problema no teu casamento, mas eu quero declarar que a casa de Deus é esse lugar de refúgio, a casa de Deus é esse lugar de proteção, a casa de Deus é o lugar onde você pode ficar seguro, mesmo que as tempestades querem roubar a tua paz, querem destruir o teu chamado, ou impedir você de ouvir a voz do Senhor. Nesse dia eu quero te convidar a entregar o teu coração por inteiro ao Senhor, sem reservas, e falar: eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que mesmo que aparentemente o Senhor não está agindo, eu sei que o Senhor me ouve as minhas orações, eu sei que o Senhor está à frente nesse barco, o Senhor não perdeu o controle. E é isso que muitas vezes nós precisamos falar várias e várias e várias vezes, até que Ele venha, até que nós atravessamos. Sabe, queridos, o sentimento e a dedução deles foi tão forte, o pânico, o medo deles fez com que eles duvidassem, mais uma vez, que Deus era o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus, a terra e os mares. E quando nós estamos apavorados, a gente tem uma tendência de aumentar os nossos sentimentos. Então o sentimento deles gerou eles terem uma dedução: o mestre não se importa comigo. E esse talvez seja o pior ataque que eles enfrentaram. O medo da morte física, a gente não pode ter medo da morte física, mas sim a gente precisa ter medo daquilo que possa roubar a nossa fé, roubar a nossa esperança e roubar a plena convicção que Deus está no controle. Isaías 49, 13 a 15 fala assim: cantem os céus, alegrem-se, ó terra, e rompam em cânticos, ó montes, pois o Senhor consolou o seu povo e terá compaixão dele em meio ao seu sofrimento. Sião, porém, diz: o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. E o versículo 15 é um dos versículos mais lindos assim que eu conheço. Ele fala assim: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Mesmo que haja sentimentos, olhe para Jesus, olhe para a palavra de Deus, olhe para a verdade que liberta, e conhecereis a verdade que é Cristo, e Ele vos libertará de todo mal, de todo medo, de todo pânico que você possa vir a estar. E por isso que Jesus dormindo num travesseiro na polpa de um barco é um convite para: sedes meus discípulos, façam a mesma coisa que eu faço. Porque nós temos tanta dificuldade de acalmar os nossos corações e descansar e confiar plenamente no Senhor que fez os céus e a terra. Eles deveriam olhar para Jesus e ver que Ele está dormindo, então eles podiam falar: se Ele está dormindo, eu posso descansar. Eu posso descansar. Coloca a mão sobre o teu coração e fala assim: eu posso descansar, porque Jesus habita no meu coração. E essa declaração talvez você vai ter que fazer várias e várias vezes, talvez no mesmo dia. Coloque a mão no teu coração
e dê ordem para as tuas emoções. Coloque a mão sobre a tua cabeça, dê ordem sobre os teus pensamentos, e você vai começar a declarar que o Senhor estará com você, o Senhor o guardará e o libertará. Isaías 43, 1 e 2 fala assim: mas agora Jacó ouça, o Senhor que o criou, ó Israel, assim diz aquele que o formou, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando você atravessar os rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará, as chamas não lhe farão mal. E imediatamente quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de Daniel 3, depois você pode ler essa história que fala sobre os amigos de Daniel, que eles escolheram não se curvar diante da grande estátua de ouro de Nabucodonosor. Eles são jogados numa fornalha imensamente quente, que os guardas que os jogaram morreram imediatamente. E eles foram amarrados e jogados lá com uma sentença de morte. E pouco depois, o próprio rei que os tinha condenado fala assim: mas nós não jogamos 3, agora eu vejo um quarto, e eles andam livremente. Esse quarto tem a aparência de um filho dos deuses, e ele fala assim: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venha para fora. E eles andaram livremente. Fala que o fogo não tinha chamuscado e não havia cheiro de queimado nas suas roupas. Sabe, queridos, eles foram jogados amarrados, e muitas vezes o mundo tenta te amarrar, muitas vezes o mundo tenta colocar amarra sobre o teu coração, sobre a tua mente, sobre as tuas mãos, para você não amar, sobre os teus pés, para que você não possa andar. Mas é justamente em meio ao fogo, que o fogo que vem do Senhor, que Ele nos liberta das travas desse mundo, para nós amarmos a presença de Deus. Amém, queridos? Eu creio que nesse dia o Senhor quer te libertar de meio às amarras, em meio às tempestades, em meio às fornalhas, em meio às dúvidas, em meio às dores. Deus quer libertar você e liberar você para viver um propósito, para ver que ainda há muito mais para você, que o sonho de Deus não acabou para a tua vida. E você olha para a palavra de Deus e você crê na palavra de Deus e fala assim: Deus, eu creio, eu tomo posse e eu avanço, eu vou atravessar para o outro lado, eu vou cumprir meu propósito, eu vou tocar vidas, eu vou amar pessoas, eu vou ter um coração disponível para a tua presença. E isso nós só aprendemos, infelizmente, em meio à dor. Por isso que a dor é pedagógica, a dor ela nos ensina. E quando Deus parece estar em silêncio, não é porque Ele abandonou o barco, mas Ele só está falando: acalma-te, acalma-te, para de ficar, não andeis ansiosos por coisa alguma, como diz a palavra de Deus. Sabe, queridos, assim como os 3 hebreus, eles não foram mortos pela fornalha, assim como esses discípulos, eles não foram mortos pela tempestade. Se você confiar em Deus, se você não negociar princípios, se você não negociar os valores da palavra de Deus, você vai chegar no outro lado e cumprirá o chamado de Deus para a tua vida. Amém? E para mim o sono de Jesus, ele jamais vai ser negligência, mas sim confiança. Salmos 121, hoje eu estou lendo bastante versículos, porque eu quero que você tenha plena convicção que isso não é uma palavra motivacional, mas que a palavra de Deus nos deu verdades que nós precisamos acreditar, e muitas vezes nós não conseguimos. Talvez você hoje não está passando por uma tempestade, mas em nome de Jesus anote esses versículos, medite nisso, para que quando as tempestades vierem, e elas irão vir, você tenha a palavra de Deus como teu escudo, como tua fortaleza, ou que ao longo dessa semana você seja tremendamente usado pelo Senhor para abençoar, para ajudar alguma pessoa que está passando por uma tempestade. Salmo 121, de 1 a 5, fala assim: eu elevo os olhos. Eu acho muito interessante que esse salmo começa com elevar. Muitas vezes quando nós estamos com medo, nós andamos cabisbaixos, nós andamos medrosos, nós olhamos para trás, e o versículo fala assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.
Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará ou cochilará. Esse verbo pode ser traduzido para um português mais recente como cochilará. Não cochilará aquele que guarda você. E o versículo 4, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. E o versículo 5 fala assim: o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. Ele não dorme, ele não perde o controle, ele sequer cochila. Tudo aquilo que ele sonhou para a tua vida, se você assim quiser, irá se cumprir. E a pergunta é: não te importas que morramos? Ela revela muito mais sobre a nossa fé do que necessariamente sobre a tempestade. Quando nós falamos para o próprio Deus, não te importas, para o Deus que fez os céus e a terra, pelo Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário e para nos dar vida e vida em abundância, isso confronta diretamente a nossa fé. E muitas vezes nós temos medo, muitas vezes nós não conseguimos acreditar, mas em nome de Jesus, que você jamais duvide do caráter de Deus, que você jamais duvide da palavra de Deus, que você jamais duvide de quem Deus é e aquilo que Ele pode fazer na tua vida. Então, por isso que nós vemos que Jesus, terceiro ponto, Jesus repreende a tempestade e Ele trata a nossa fé. Versículos 39 e 40 fala assim: e Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Dependendo da tua versão vai falar: por que sois assim tão tímidos? E é interessante que esse verbo medroso em uma versão, tímido em outra versão, eu fui olhar o original em grego, ele aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. Em Mateus e em Marcos, justamente narrando essa parábola, mas ele aparece pela 3ª vez em Apocalipse 21, 7 a 8, e fala assim: quanto porém aos covardes. É o mesmo verbo de medrosos, é o mesmo verbo de tímidos nesse contexto. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, e a parte que lhes cabe lhes será o lago que arde com fogo e enxofre, e a saber, a segunda morte. E eu comecei a perguntar: mas Deus, será que o Senhor é um Deus tão ruim que quando a gente tem medo, o Senhor vai nos jogar no lago de enxofre? Será que o Senhor é um Deus tão insensível, que não conhece a nossa natureza medrosa, pecaminosa e que não confia? E é interessante que, se você for olhar e procurar, depende, claro, de versões bíblicas, mas aproximadamente tem 500 menções sobre medo na palavra de Deus, sendo que 365 vezes fala algo parecido com não temas. Então, será mesmo que esse Deus seria tão insensível, conhecendo a nossa natureza, e iria nos julgar por um momento de medo, ou de fraqueza, ou de dor? Mas por que ele teria tantos versículos falando: não temas, eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou Deus, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta? Você vai vendo versículos após versículos, e eu fui lendo algumas coisas, e de todos os teólogos que eu estudei, o que mais me convenceu foi que Jesus não estava falando sobre um medo que é natural da nossa natureza humana, mas ele confronta diretamente uma incredulidade que muitas vezes nos faz a não confiar em Deus. E é por isso que ela aparece 3 vezes apenas no Novo Testamento. É um medo muito específico, é um medo que afronta Deus, é um medo que coloca Deus contra a parede, é um medo que você é tão cercado por sentimentos humanos que você começa a duvidar de quem Deus é e que realmente Ele pode suprir as áreas da tua vida. E é um medo que faz com que a gente perca totalmente a fé, a esperança. Eles foram tomados por um medo que toma um lugar de confiança, domina o coração e impede que a pessoa responda em fé.
E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu estou falando sobre um medo, não é um medo natural, porque sim, nós teremos medo, mas é um medo que nos faz questionar quem é Deus. Mestre, não te importa que morramos? Mestre, você é insensível. Deus, você me abandonou. Deus, você não tem poder para governar a minha mente, o meu coração. Deus, você não tem força suficiente para acabar com essa tempestade e o Senhor me deixou na mão. É esse o tipo de medo, é esse o tipo de blasfêmia que nós fazemos até propriamente contra o próprio Deus. Tome cuidado com esse tipo de medo. Quando vierem os medos, quando vierem as dúvidas, quando vierem as dores, procure ajuda e não permita que esse medo cresça tanto dentro de você que faça com que você perca a fé, a esperança e o amor e a convicção que Deus está no controle. E é por isso que nós falamos que é tão importante nós andarmos como igreja, é tão importante nós andarmos em cobertura, porque é nesses dias que muitas vezes nós queremos brigar com Deus por causa de uma tempestade em nossa vida. Eu lembro que dessa vez não, mas quando o Du nasceu, eu tive umas brigas muito feias com Deus. Eu falei assim: Deus, nós estamos fazendo tudo certo, nós estamos amando a Tua presença, esse filho é um filho da promessa, nós já passamos por 2 perdas antes da Elizabeth, a Elizabeth é uma criança perfeita, sem nenhum problema, e agora por que o Senhor me permitiu que acontecesse isso? E eu me revoltei, e ali eu falo a importância de nós sermos pastoreados, e eu fui correndo para o meu pastor, para o pastor Davi, e eu rasguei meu coração, falei assim: pastor, eu estou com raiva de Deus, eu estou com um sentimento que não é legal, me ajuda, porque eu não quero perder a fé, a esperança e a convicção que Ele está no controle. Tem dias que a gente não consegue enxergar sozinho, e é por isso que nós precisamos andar em unidade, é por isso que Deus levanta homens e mulheres para pastorear o teu coração, para que em dias de uma dor extrema sobre o teu coração, você tenha um lugar de buscar ajuda, auxílio. Alguém vai colocar a mão sobre a tua cabeça, vai orar sobre você e vai declarar a fé sobrenatural, uma fé que nos faz elevar os olhos ao monte, e é de lá que vem o nosso socorro, e o nosso coração volta a se aquecer, amém? O nosso coração volta a crer, o nosso coração volta a ser avivado pela presença de Deus. A tempestade continua lá, mas Deus está no controle, e nós devolvemos o controle do barco para o Senhor. Mas muitas vezes nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Então, se hoje você está dessa forma, se hoje você está perdendo a fé no Senhor, hoje é dia de você retornar para a casa do Pai. Eu quero ser voz profética para você e falar: há tempo de você voltar a confiar no Senhor, há tempo de você voltar a entender esse Deus que fala centenas de vezes de Gênesis, Apocalipse: não temas, eu estou contigo. Não se apavore, vocês irão passar pelo vale, vocês irão passar pelo fogo, vocês irão passar pelo deserto, mas eu estarei com vocês. E é interessante que Jesus está discipulando os discípulos, Ele está preparando eles, Ele está confrontando uma fé covarde. Jesus está falando assim: eu não chamei vocês para serem governados pelos sentimentos. E eu creio que Deus está falando isso, essa mesma verdade hoje para você e para mim. Eu não morri na cruz para que você seja fraco, para que você seja medroso, para que você abandone a caminhada. Eu não morri na cruz para que você morra em meio a uma tempestade, que é para te fortalecer, que é para te ensinar. Porque o propósito de Deus é que você e eu creiamos na palavra do Senhor, para que nós nos apeguemos mais e mais, e mesmo quando o barco está enchendo de água, você comece a ver: Deus está no barco, Ele está no controle. Nós estamos fazendo a leitura do Novo Testamento, então se você está conosco, você leu em Mateus, em Marcos, em Lucas 3 vezes essa mesma passagem, e eu te confesso que talvez de tudo aquilo que nós temos lido nos nossos devocionais, essa passagem é a que mais tem confrontado a minha fé nesse ano, para ir declarando: o Senhor está no barco, o Senhor está no controle. E Deus jamais perdeu
ou perderá o controle. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz sentido isso para você, meu querido? Você consegue entender uma fé que talvez hoje você não tenha capacidade, mas que Deus quer fazer com que o medo natural desapareça, e esse medo que nos faz clamar por ajuda, clamar por socorro, mas que em nome de Jesus Ele tire de nós uma covardia espiritual, que nós somos paralisados, que nos faz duvidar de quem Deus é, e faz duvidar da palavra de Deus, e faz duvidar dos homens e mulheres que Ele levanta para pastorear o nosso coração. O medo nos faz correr para Jesus. Ele pode ser saudável, mas o medo que nos faz não acreditar, a duvidar, medo que nos faz afundar. Esse medo nós precisamos controlar. E eu preciso te fazer uma pergunta: em quais áreas hoje você está deixando o medo ser mais forte do que a palavra de Deus? Qual área hoje, qual situação hoje que você está permitindo que o medo governe a tua mente e o teu coração? Que hoje você volte a confiar no Senhor, que hoje você volte a declarar: Deus, eu confio em você. E ali tem uma pergunta que muda tudo. O texto acaba com o versículo 41, Marcos 4:41, fala assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E agora a palavra não é mais medo, agora a palavra não é mais covardia, a palavra é temor. Eles foram enchidos de um grande temor. Toda vez que Deus governa sobre nossa vida, toda vez que Deus se manifesta, toda vez que há um livramento sobre nossa vida, toda vez que o mar estava agitado e ele ficou bem calmo, porque o Mestre disse: aquieta-te. E ele não falou apenas para as tempestades, mas ele também falou para o coração daqueles discípulos. E é justamente nesse lugar que entra um temor, o temor que é o princípio da sabedoria. Temor é reverência, e falar: quem é esse? Quem é esse Deus que até hoje eu não conhecia? Quem é esse Deus que Ele se manifestou de uma nova forma? Foi muito interessante que eu saí do hospital um dos dias e eu precisei passar um estabelecimento comercial, e eu estava comentando com a Carla, eu falei assim: amor, eu creio que Deus quer usar essa situação para nós amarmos a vida desse médico, amar a vida de tantas pessoas que nos serviram, né? Eu estava compartilhando algumas coisas. Eu estava lá no atendimento com uma outra pessoa, e ela começou a abrir, ela começou a abrir o coração para mim, e falou assim: então, porque eu era casada há tanto tempo, não sei, e daí começou a falar toda a vida dela, e no final de tudo, eu falei assim: olha, não sei como que se teu marido não quer ajuda, mas você já tentou a igreja? A igreja é um lugar incrível. Ela falou assim: justamente meu casamento acabou por causa da igreja. Eu falei assim: o casamento acabou por causa da igreja? Conte-me mais sobre isso. Ela falou o que aconteceu, e foi uma igreja que infelizmente não fica aqui nem no Brasil, e realmente abusou moralmente muito dela, do marido, e eles se perderam. E eu falei assim: olha, minha querida, eu posso te dizer uma coisa: muitas vezes pessoas usando o nome de Deus podem te ferir, mas é justamente na igreja que você poderá encontrar cura. Dá mais uma chance para Jesus. E essa mulher começou a chorar, e eu falei assim: você é a segunda pessoa que me fala nessa última semana, volta para Jesus. Eu falei assim: então eu vou falar quantas vezes você precisar, volta para Jesus, volta para Jesus, volta para Jesus. Eu creio que é nesses dias, muitas vezes nós estamos passando por meio das nossas tempestades pessoais, e Deus nos levanta como faróis. O Senhor nos levanta brilhando a luz dele para declarar aquele lugar. Acho que na história certa seria eu sendo consolado: ai, tadinho do teu filho, tadinho, não sei o quê, nossa, como vocês estão cansados. Talvez o meu ego era justamente isso,
que ele gostaria de ser afagado, mas naquele momento eu entendi que aquela mulher estava desesperada por Jesus, ela precisava de um toque do Senhor, e naquele momento que eu entrei naquele estabelecimento, eu tive uma plena convicção que Deus tinha um propósito, eu ir naquele lugar, naquele momento, e falar com aquela pessoa. Não sei se ela voltou para Jesus, eu creio que sim, nós oramos hoje por ela, para que ela encontre uma igreja. Eu falo assim, olha, aqui em Londrina tem igrejas fantásticas, e nós andamos juntos como tal. Ela falou assim, você é a segunda pessoa que me fala dessa igreja. Eu falei assim, então não é coincidência, volta para Jesus. Meus queridos, eu quero te convidar a entender que quando nós estamos com Jesus, quando nós estamos atravessando do outro lado, quando Jesus está no controle, Ele nos faz entender que é Ele quem acalma as tempestades, mas que nós precisamos lembrar que tem pessoas do outro lado dessa tempestade que precisam ser libertas. Rapidamente vai lá para Marcos 5, de 1 a 3, fala assim, assim que chegaram do outro lado do mar, a região dos Gesarenos, quando Jesus desembarcou, imediatamente o homem possuído por um espírito imundo saiu do cemitério e veio ao seu encontro, e esse homem morava entre as cavernas, usado como túmulos, e ninguém conseguia detê-los, nem mesmo as correntes. O pessoal do louvor já pode vir. Queridos, vocês entendem porque muitas vezes nós precisamos passar por tempestades, para que nós sejamos lapidados, para que nós sejamos pastoreados, para que nós sejamos discipulados, e para que a gente entenda que o nosso propósito é chegar no outro lado, e é para servir pessoas, é para amar pessoas, é para falar sobre um Deus que ama, é um Deus que perdoa, é para nós anunciarmos, volta para Jesus, Jesus está te esperando de braços abertos. Por isso, meu querido, começa a declarar: a tempestade que você está vivendo hoje não vai matar nem o teu físico, nem o teu espiritual, mas pelo contrário, vai te fortalecer, porque tem pessoas do outro lado, tem pessoas acorrentadas pelas amarras de Satanás, e você poderá libertá-las pelo poder do nome do Senhor. Você poderá falar sobre um amor, sobre a cura que aconteceu em você, sobre a libertação que aconteceu em você, e você declara: eu entendo o que você está vivendo, Jesus tem o controle da minha vida e pode ter o controle da tua vida também. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Tempestade não é, repete comigo, a tempestade não é o meu destino. A tempestade é o caminho que vai me levar para um lugar de cura e libertação. Sabe, queridos, coloca aquela imagem para mim. Hoje eu creio que Deus quer restaurar 3 áreas nas nossas vidas. Creio que nessa noite o Senhor quer restaurar primeiramente a tua identidade, que você não foi chamado apenas para sobreviver às tempestades, mas você foi chamado para fazer a obra de Deus com excelência. Amém? Que hoje Jesus quer restaurar a tua responsabilidade, que a sua obediência abra um caminho para que outros conheçam e possam ser libertos por Jesus. E uma outra área que eu creio que o Senhor quer trabalhar no teu coração é a esperança. A travessia, ela é difícil, mas do outro lado, Deus tem para você restauração, propósito e vida. É isso que eu posso te dizer nos anos que nós temos caminhado com o Senhor. Fica em pé no teu lugar. E eu quero te convidar nessa noite. Eu não sei o que você precisa ser restaurado, se é a sua identidade, se é a sua responsabilidade para com o reino, se é a sua esperança, ou se são essas 3 coisas, ou se são 2 coisas. Mas eu creio que nessa noite o Senhor quer te mostrar que você veio aqui, não foi por acaso, você recebeu um convite, não foi por acaso, você está aqui porque Deus é um Deus que ama, é um Deus que perdoa, é um Deus que fala ainda hoje: vamos atravessar do outro lado. Vai ter dificuldades? Vai ser difícil? Vai, mas eu vou estar com você, eu vou cuidar de você, eu vou pastorear o teu coração, eu vou discipular o teu coração, porque você vai sair dessa tempestade mais forte, você vai sair dessa tempestade convicto do amor de Deus sobre a tua vida, você vai sair desse lugar com a tua identidade firmada. Eu não duvido mais de quem Deus é, mas eu sei que Ele pode todas as coisas, e eu entendo
Sabe, queridos, que eu não fui chamado apenas para frequentar um culto lindo como esse, mas eu fui chamado para anunciar Jesus. Eu fui chamado para abrir minha casa para uma célula. Eu fui chamado para ajudar no Kids, na diaconia, cuidando dos carros. Eu fui chamado para ajudar no louvor, na mídia, no áudio. Eu fui chamado para ser um líder de célula. Eu fui chamado para anunciar Jesus no meu trabalho. Eu fui chamado para entender que os planos de Deus são maiores, e eu paro de lutar com isso e eu começo a aceitar o chamado de Deus sobre a minha vida. E esse lugar, você vai ser renovado de esperança, de glória em glória, você vai sendo renovado. Hoje é dia de você parar de ouvir o som da tempestade. Hoje é dia de você parar de ouvir o som da solidão, dos sentimentos que você acreditava até hoje e que hoje começam a ser trocados por esperança, por vida, por certeza, e que você, em nome de Jesus, seremos usados tremendamente para abençoar pessoas. Há famílias esperando do outro lado da tempestade. Há pessoas esperando do outro lado da tempestade. Há vidas sedentas, até hoje amarradas, escravas do pecado, que nós, como igreja do Senhor, nos propomos a amar, servir e a cuidar. A tempestade não é o fim, mas é aquilo que nos faz chegar em segurança. Feche os teus olhos enquanto nós cantamos essa canção.